Bom dia a todos do canal Blinde Coração e Receba Vida. Deus vos abençoe e visite suas vidas neste dia de hoje, no terceiro dia de junho. Deus me abençoe e Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje vamos estar lendo a Paraxá do Senhor. No dia 28 de maio até o dia 26 de junho de 2025, estamos passando pelo terceiro mês no calendário judaico, onde se comemora o Sivan, os tempos de Pentecoste. É o mês da revelação da palavra e do derramamento do Espírito Santo. Então estaremos lendo aí o livro de Números, como nos é ordenado por Deus nós fazermos. O livro de Números é um dos livros do Pentateuco, na versão da Septuaginta, onde narra o recenseamento, o primeiro, quando Israel chegou no Sinai, no segundo ano da saída do Egito, e o segundo, à margem do rio Jordão, no final de 40 anos de peregrinação no deserto. O número capazes para sair à guerra, pessoas acima de 20 anos, exceto os levitas, que eram 603.550. Na segunda contagem, 38 anos depois da primeira, foi de 601.730. Este número está indicando que o total de homens e mulheres e crianças eram cerca de 3 milhões. Na primeira contagem, somente Josué e Caleb sobreviveram para a segunda. E o povo foi enumerado conforme as tribos e famílias. A cada tribo foi assinalado um lugar no arraial, sendo a marcha e o acampamento regulados com precisão militar. No transporte do tabernáculo, cada levita tinha sua tarefa particular. Enquanto Êxodo é o livro da redenção, Levítico de adoração, e Números é de serviço e ordem. O autor é Moisés e o tema é a peregrinação. Nós vamos ver, então, hoje o capítulo 19. Eu vou fazer a leitura do capítulo 19 de Êxodo. Na Bíblia, Nova Bíblia Viva. Números, capítulo 19. E o Senhor disse ainda mais a Moisés e Arão: esta é uma outra lei que o Senhor ordenou. Diga ao povo de Israel para trazer uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca foi colocada uma carga. Ou jugo.
O povo deve entregar a novilha ao sacerdote Eleazar, que a levará para fora do acampamento, e ela será morta ali diante dele. Então o sacerdote Eleazar molhara o dedo com o sangue e borrifara 7 vezes na direção do tabernáculo. Em seguida, a novilha será queimada diante dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e o excremento, que é representado pelas tripas do animal. O sacerdote deverá apanhar um pedaço de madeira de cedro e isopo. O isopo é uma planta medicinal, amarga, e lã tingida de vermelho, e lançar tudo no meio do fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as roupas e tomará banho, voltando em seguida ao acampamento, mas estará impuro até o final da tarde. E aquele que queimou a novilha lavará as suas roupas e tomará banho e também estará impuro até o final da tarde. Então o homem cerimonialmente puro apanhará as cinzas da novilha e a colocará fora do acampamento, num lugar puro. As cinzas serão guardadas pelo povo de Israel para o preparo de uma água purificadora que serve como oferta pelo pecado. Aquele que pegou as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e permanecerá impuro até o fim da tarde. Essa lei valerá para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Quem tocar, ou quem encostar em uma pessoa morta ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se, lavando-se com água purificadora no 3º e no 7º dia. Mas, se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará impuro. Aquele que tocar em uma pessoa morta ou encostar num cadáver e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Por isso, essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi borrifada sobre ela, e a sua impureza permanece sobre ela. A lei é esta: quando alguém morrer em alguma tenda, toda pessoa que entrar ou estiver na tenda ficará impura por 7 dias. E todo o vaso, ou pote, ou jarro, ou recipiente que não estiver bem fechado ou destampado ficará impuro. Toda pessoa que for ao campo e tocar em alguém que for morto à espada, assassinado, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou nos ossos de uma pessoa, ou em algum túmulo, ficará cerimonialmente impura durante 7 dias. Para essa pessoa se purificar, deve-se apanhar as cinzas da oferta queimada pelo pecado e colocá-lo num vaso, e depois colocar água limpa nesse vaso. Então, um homem cerimonialmente puro pegará o isopo e o colocará na água e borrifará esta água sobre aquela tenda.
sobre todos os utensílios da tenda e sobre as pessoas que estiverem dentro da tenda. Borrifará também esta água sobre a pessoa que tiver tocado num osso humano, ou em alguém que tenha sido morto, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num túmulo. A pessoa que está cerimonialmente pura borrifará o cerimonialmente impuro no terceiro e no 7º dia. E a pessoa que estava impura lavará suas roupas, tomará banho e ficará puro no final da tarde. Mas se alguém que estiver impuro não se purificar, será eliminado do povo de Israel, porque contaminou o tabernáculo do Senhor. Ele continua impuro, porque não borrifaram água purificadora nele. Essa é uma lei perpétua. Deve lavar as suas roupas, e quem encostar na água purificadora ficará impuro até o final da tarde. E tudo que o impuro tocar se tornará impuro até o final da tarde. Capítulo 20 do livro de Números. O povo de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês. No nosso calendário é em abril. Mas hoje está ocorrendo aí, né, o primeiro mês, o mês de Nissan. O povo de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido com nossos irmãos que morreram perante o Senhor. Porque vocês trouxeram o povo do Senhor para esse deserto, para que nós e os nossos animais morrêssemos aqui? E por que nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar terrível, que não produz cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem fornece água para beber? Então Moisés e Arão saíram de diante do povo, foram para a entrada do tabernáculo e se prostraram com o rosto no chão. E a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara de Arão e reúna todo o povo e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. A água que você tirar será suficiente para todo o povo e para os seus animais. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou a vara que estava diante do Senhor. E então Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse: prestem atenção, rebeldes. Será que vamos ter de tirar água desta rocha para vocês? Então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara e jorrou água. E o povo e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi dar a eles. O nome deste lugar se chamou Meribá. Meribá soa parecido a rebelião ou águas rebeldes. Porque o povo de Israel rebelou-se contra o Senhor e ele mostrou ao povo que é santo. Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom
dizendo: somos descendentes do seu irmão Israel. Você conhece todas as dificuldades pelas quais passamos. Os nossos pais foram até o Egito e ali moramos durante muito tempo. Então, os egípcios maltrataram a nós e aos nossos pais. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, enviou o anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do seu país. Nós queremos autorização para passar pela sua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos águas dos poços. Andaremos apenas pela estrada principal, ou seja, a estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, até chegarmos ao outro lado da fronteira. Mas Edom respondeu: não deixarei vocês passarem pelo meu país. Se tentarem, irei ao seu encontro com a espada. E os mensageiros disseram ao rei: andaremos apenas pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos da água de vocês, pagaremos o preço dela. Nós só queremos passar pelo país. Mas Edom insistiu: não deixarei vocês passarem. E o rei convocou o seu exército, que era grande e forte, para não deixar o povo de Israel cruzar a fronteira. Como Edom não deixou Israel passar pelo país, Israel se desviou dele. Todo o povo de Israel partiu de Cádiz e foi para o monte Or. Naquele monte, que também fica à fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão morrerá e será reunido aos seus antepassados. Ele não entrará na terra que prometi dar aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra as minhas instruções no caso das águas de Meribá. Leve Arão junto com o seu filho Eleazar até o alto do monte Or. Então tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão vai morrer ali e será reunido aos seus antepassados. Moisés agiu de acordo com a vontade do Senhor. Todo o povo viu os três zumbidos. Repetindo, todo o povo viu os três subindo o monte Mor. Todo o povo viu os três subindo o monte Mor. Então Moisés tirou as vestes sacerdotais que Arão vestia e as colocou em Eleazar, filho de Arão. E Arão morreu ali no alto do monte. E quando o povo soube da morte de Arão, toda a nação de Israel chorou pela morte de Arão por 30 dias. Capítulo 21 de Números. Quando o rei cananeu de Arad, que morava no Neguebe, ouviu que o povo de Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra Israel e capturou alguns israelitas. Então Israel fez este voto ou esta promessa ao Senhor: Senhor, se o Senhor permitir que derrotemos esse povo, destruiremos todas as suas cidades.
e o Senhor ouviu a promessa. Permitiu a derrota dos cananeus. O povo de Israel destruiu totalmente o povo e as suas cidades, e deram o nome de Hormá, que significa totalmente destruído. Hormá, e deram o nome de Hormá a este lugar. O povo partiu do Monte Or pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país de Edom. Mas os israelitas perderam a paciência no meio do caminho e se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água. E nós detestamos essa comida horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo e muitas pessoas de Israel morreram. O povo falou com Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor respondeu a Moisés: Faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para a serpente no alto do poste, escapará com vida. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente e olhavam para a serpente de bronze permaneciam vivas. Os israelitas partiram então para o Obote, onde acamparam. Depois viajaram e acamparam em Ije-Abarim. Esse lugar fica no deserto, perto da fronteira oriental de Moabe. Dali partiram e foram acampar no vale de Zered. Depois se mudaram para as outras margens do rio Arnon, que fica no deserto, perto da fronteira do território dos amorreus. O rio Arnon serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que o livro das guerras do Senhor fala sobre isto, quando diz que o vale do rio Arnon e a cidade de Vaeb, na região de Sufá, e os vales ficam entre os amorreus e o povo de Moabe. De lá, Israel viajou para Ber, o poço sobre o qual o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e eu lhe darei água. Então o povo de Israel cantou esta canção: Comece a dar água ao poço, cantemos a respeito dele. Este é um poço que os líderes cavaram e os mais importantes do povo abriram com os seus bastões de comando e com os seus cajados, quer dizer, com seus cedros e com suas varas. Então saíram do deserto e foram para Mataná. De Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote. Saíram então de Bamote para o vale que fica nas terras de Moabe, de onde se pode ver o deserto e o monte Pisga, ao longe em frente ao deserto. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para dizer a ele:
pedimos autorização para passar pelo país. Não andaremos pelas suas plantações e vinhas, nem beberemos da água dos seus poços. Andaremos apenas pela entrada principal, que é a estrada real, até atravessar o seu país. Mas Seom não deixou Israel atravessar o país e convocou o seu exército para lutar contra Israel. Vieram até o deserto e lutaram contra Israel em Jazar. E Israel derrotou os amorreus e tomou a terra, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, fronteira dos amonitas, que era bem fortificada. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e morou nelas, inclusive Hesbom e todos os seus povoados. Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado toda a terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas antigos fazem referência ao rei Seom. Venham até Hesbom, que seja edificada, seja construída a cidade de Seom, porque saiu fogo de Hesbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu a cidade de Ar em Moabe e os senhores nos altos do vale de Arnon. Ai de você, Moabe! Você está perdido, povo de Camos. Seus filhos fugiram, e suas filhas foram levadas cativas de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Hesbom está destruída até Dibom, pois os arrasamos até Nofá e Medeba. Israel morou na terra dos amorreus. Então Moisés mandou espionar Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor de Jazar e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então voltaram e foram para a estrada que leva para a cidade de Bassã. Mas Og, rei de Bassã, convocou o seu exército para lutar contra Israel, e foram lutar em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu povo e a sua terra. Você fará com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então Israel o derrotou, bem como os seus filhos e seu povo. Ninguém escapou com vida, e tomaram posse da terra. No capítulo 22, no versículo 1, fala assim: o povo de Israel partiu e acampou nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Jordão de Jericó. É possível que seja um antigo nome do rio Jordão. Palavra de Jesus, deixada aí pelo ancião Moisés. Deus vos abençoe.